O método dos coeficientes indeterminados ele é um método exclusivo para EDOs de segunda ordem lineares com coeficientes constantes, tá? Então, tá bom? Então aqui você tem B e C são constantes e você vai ter uma f de t que ela vai ter que ser contínua em todo o R, ok? Então estamos falando de f de t com polinômios, exponenciais e seno e cosseno. Tá? Então esse método dos coeficientes indeterminados ele é aplicado para esse tipo de função e suas variações, né? Os seus produtos, produto de polinômio com exponencial, produto de exponencial com senos e cossenos, produto de polinômio com senos e cossenos. Lembrando que uma EDO de segunda ordem linear, ela tem a solução geral dela tem a estrutura de uma soma de uma h de t, ou seja, a solução de uma equação homogênea associada. Então, nesse caso, vai ser uma equação com coeficientes constantes, que nós já sabemos resolver, através da equação característica, né? Mais uma yp de t, que nesse caso vai ser uma equação com coeficientes constantes igualada a um forçamento, tá? Esse f de t, por vezes, é chamado de forçamento. Ou seja, o método dos coeficientes indeterminados vai nos dar a solução daquelas funções que nós já trabalhávamos com a transformada de Laplace, né? Então, vai ser basicamente vai ser o mesmo tipo de função, né? Sendo que o nosso f de t, então, tem que ser exclusivamente polinômios exponenciais ou seno e cosseno, tá? Então, vamos lá, vamos entender aqui como que a gente vai trabalhar. Então, nós vamos resolver EDOs na forma y duas linhas mais by mais c y duas linhas mais by linha mais cy igual a f de t. E como já dito anteriormente, nós buscamos soluções nessa forma específica, né? Uma solução da equação homogênea associada, que é uma equação homogênea de segunda ordem com coeficientes constantes, eu dei um clique a mais aqui, mais uma solução particular da EDO completa. Tá bom? Então, esse método dos coeficientes indeterminados, ele vai me ajudar a encontrar essa yp, tá? Ele vai me ajudar a encontrar essa yp em alguns casos, tá bom? No primeiro momento, essas funções serão apenas funções contínuas em todo o conjunto real, como eu já tinha dito antes. Então, falaremos de trigonométricas, especificamente seno e cosseno, exponenciais e polinômios, tá? Então, esse método dos coeficientes integrados, dos coeficientes indeterminados, vai ser usado para encontrar essa parcela yp da solução geral. Para isso, a gente usa uma tabela, tá? Essa tabela vai me ajudar a encontrar uma solução específica. Qual é a ideia básica do método? A ideia básica é a seguinte: você vai olhar para f de t e vai procurar uma solução particular com a mesma natureza dessa f de t. Então, por exemplo, vamos pensar aqui, se a sua f de t for uma função exponencial, então você vai procurar soluções particulares que sejam também exponenciais, tá? Se em contrapartida a sua solução for um polinômio, então você vai procurar um yp que também seja um polinômio, tá? Logicamente, se o seu f de t for um cosseno ou um seno, você vai procurar por soluções particulares que envolvam seno e cosseno, tá? Mas vocês podem perceber que dentro de cada caso existem condições. Então, por exemplo, como que você vai escolher a sua condição inicial? Você vai olhar, no caso da exponencial, para esse alfa, tá? O que é esse alfa? É a constante que você vai assumir que está multiplicando a variável no seu expoente, tá? Se esse alfa ele for raiz simples da equação característica, tá? Estamos falando da equação característica dessa equação aqui igualada a zero. Lembra, a equação característica é só para EDOs homogêneas de segunda ordem, né? No nosso caso, obviamente, EDOs homogêneas de segunda ordem, tá? Então, nesse caso, com coeficientes constantes, né? Nesse caso, então, se esse alfa for raiz simples da equação característica, então yp vai ser m vezes t elevado a alfa t,
Mas se o alfa for raiz dupla, o meu yp é m vezes t quadrado elevado a alfa t. Qual é o coeficiente que eu tenho que determinar aqui nesse caso? O valor desse m, né? Ok? Porque, obviamente, esse alfa aqui é o alfa da sua f de t, então ele já está dado. Então, por exemplo, aqui você teria um e elevado a 3t. O meu alfa seria 3, tá? Então, esse alfa ele já está dado, você precisaria encontrar esse m. Bom, se o alfa não é raiz da equação característica, então nós vamos considerar o yp como sendo m vezes e elevado a alfa t, e o m é o que eu quero encontrar. Você vai fazer a mesma análise para os outros dois casos. Por exemplo, se a sua função f de t é um polinômio, tá? E se esta constante for diferente de zero, então a sua solução yp é um polinômio genérico com o mesmo grau de p. Supor que aqui você tenha um polinômio de grau 2, x quadrado, vai ficar bem simples. Ou melhor, t quadrado, né? Teria que ser t ao quadrado, tá? O que vai acontecer? Se esse c é diferente de zero, então o yp vai ser um polinômio genérico com o mesmo grau de p, ou seja, grau 2. At quadrado mais... Não vou colocar ABC para não ficar naquelas mesmas constantes. Mas, por exemplo, m vezes t quadrado mais n vezes t mais, sei lá, um L. Né? E aí você joga, porque você precisa ter no mesmo grau. Mas se o c for igual a zero, então a sua solução particular é t vezes P1, onde P1 é um polinômio com o mesmo grau de P. Ou seja, nesse mesmo caso do t ao quadrado, então, se o seu c for zero, aqui você teria t que multiplica m vezes t quadrado mais n vezes t mais l, por exemplo. Tá? Então você encontraria dessa forma. Aqui, no terceiro, você tem para cosseno e seno, e aí tanto faz se é cosseno ou seno. Tá? Você vai ter que olhar agora para o b. Perceba que você vai olhar para o b, ou seja, a constante que multiplica a sua primeira derivada, tá? Se ele for diferente de zero, então, nesse caso, a sua solução particular é m cosseno de alfa vezes t mais n seno de alfa vezes t, lembrando que esse alfa é a constante que multiplica o t na sua própria f, ele é dado no f. Então, o que você tem que determinar aqui? M e n. Se o b for zero, tá? Aí você vai ter que analisar duas coisas. Então, ó, se o b é zero, você tem que analisar duas coisas. Se o cosseno de alfa t não for solução da equação homogênea. Qual equação homogênea? A equação homogênea dessa equação aqui igual a zero, tá? Então, se o b for igual a zero e o cosseno de alfa t ou o seno de alfa t não for solução da equação homogênea, então o seu yp é m cosseno de alfa t. Se o cosseno ou o seno for solução da equação homogênea, ou seja, se a função que tiver no seu f de t for solução da equação homogênea, então o seu yp vai ter um m vezes t multiplicando o cosseno e um n vezes t multiplicando o seu seno de alfa t. E aí você tem que determinar os coeficientes m e n. Mas perceba que nos três casos você precisa determinar os coeficientes m. Né? Você tem coeficientes a serem determinados. E isso é o motivo de você ter o nome do método de método dos coeficientes indeterminados, que também é conhecido como método dos coeficientes a determinar. Tá bom? Então é isso, é um pouco confuso no primeiro momento, mas com os exemplos você vai ficar um pouco mais familiarizado com esse método. Lembrando que no nosso artigo sobre métodos coeficientes determinados, cujo link está aí na descrição do vídeo, tem inúmeros exercícios resolvidos e exemplos sobre esse método. Vai lá que vai te ajudar bastante, tá? Então vamos lá. Ó, agora nós temos uma equação de segunda ordem, linear, né? Y duas linhas mais 3y' mais 2y igual a t. Então, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que quebrar essa equação em duas. Né? Nós vamos pegar a equação, encontrar a solução geral dela e depois encontrar uma solução particular da equação inteira usando o método dos coeficientes indeterminados. A solução dessa equação é a soma das duas. Então, é isso que está sendo explicado aqui. Ó. Então, a nossa solução geral dessa equação vai ser o quê? Vai ser a solução da equação homogênea associada, somado com a yp, que nós vamos determinar através do método dos coeficientes indeterminados. Perceba que a equação homogênea associada é uma equação que nós já trabalhamos
no exemplo anterior, e aí a gente sabe qual é a solução dela. C1 e elevado a menos t mais C2 e elevado a menos 2t. Ok? Tá, então essa primeira parte já está resolvida, eu preciso resolver esse segundo pedaço aqui. Eu preciso encontrar uma solução particular dessa equação para que somada nessa solução da equação homogênea associada eu tenho a minha solução geral. Tá bom? Então vamos atrás dela. Observe o seguinte, a sua f de t aqui é igual a t. Que tipo de função é essa? Né? Então, observe que nesse caso, f de t é igual a t, que é um polinômio do primeiro grau. Ok, polinômio do primeiro grau, o que você vai fazer? Você vai lá na tabela agora. A tabela está aí bonitinha. Polinômios. Polinômios, então, segundo item da minha tabela, p de t. Bom, se c é diferente de zero, o c é o coeficiente que multiplica y. Será que o meu c é diferente de zero? Meu c é 2, então não. Não. O meu c não é zero, então vamos voltar lá. Né? O meu c não é zero, então ótimo. Então eu tenho um polinômio de grau 1 no meu f de t, e o c da minha equação é diferente de zero. Então o meu yp é um polinômio com o mesmo grau de p, ou seja, grau 1. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou voltar lá na minha equação, e agora eu vou então escrever que o yp de t é um polinômio genérico de grau 1. M vezes t mais n. Tá? Podia ser A vezes T mais B? Podia, sem problema nenhum. Tá? O importante aqui é que nesse caso nós temos dois coeficientes a serem determinados, M e N. Se eu conseguir determinar M e N, então eu tenho uma solução particular da minha equação que basta somar naquela solução geral da equação homogênea associada e eu conseguir resolver a minha equação diferencial. Simples assim. Tá? Como que nós vamos encontrar então agora essa solução particular? Como que nós vamos encontrar esse M e esse N? Tá? Nós vamos substituir na EDO, ou seja, eu preciso derivá-lo uma vez para multiplicar por 3 e derivá-lo novamente para colocar na y2. A primeira derivada, 0 ao n, dá m. A segunda derivada de m é 0, então a segunda derivada é 0, a primeira derivada é m, né? E aí eu vou substituir o 2y por mt mais n vezes 2. Então a gente fica com isso aqui, ó. 0, que é sua segunda derivada, mais 3m, que é 3 vezes a primeira derivada, mais 2 vezes m vezes t mais n, que é 2 vezes yp, e isso tem que ser igual a t. Então agora o que você vai fazer? Você vai agrupar, né? Você vai agrupar o que multiplica no seu lado esquerdo, você vai agrupar o que multiplica por t e o que não multiplica por t, ou seja, seus termos independentes. Multiplicando por t, você tem apenas 2m. E agrupou os outros dois termos independentes. O que acontece? Para que esse lado esquerdo seja igual a t, 2m tem que ser igual a 1 e 2n mais 3m tem que ser igual a 0. Confere? Se ele for igual a 0, zerou aqui. Se o 2m for igual a 1, você tem t. Então você vai ter que resolver agora esse sistema, que é muito simples. Né? 2m tem que ser igual a 1, então m tem que ser igual a meio. 2n mais 3m tem que ser igual a 0, sabendo que m tem que ser igual a meio, então basta você fazer uma conta simples e encontra que o n é menos 3 sobre 4. Então a sua solução particular nesse caso, yp é meio vezes t menos 3 sobre 4. E aí você vai pegar essa yp e somar com aquela solução da equação homogênea que você já tinha antes. Né? E aí nós vamos ter a nossa solução, que pelo exemplo anterior, por exemplos anteriores, a gente já sabia C1 elevado a menos t mais C2 elevado a menos 2t. E a nossa yp nós acabamos de encontrar, então basta somar as duas e aí eu terei a minha solução geral da equação inteira. Né? Então, a gente pode afirmar que a solução dessa equação é exatamente C1 elevado a menos 2t mais C2 elevado a menos t mais meio t menos 3 quartos. Ok? Simplesinho, né? Não tem muito segredo. É fazer exercícios para ficar bem afiado lá naquela tabela. Vamos lá, vamos fazer um exemplo com uma exponencial.
Então nós temos segunda derivada mais 4 vezes a primeira derivada mais 4y igual a e elevado a 3t. Nesse caso, a equação homogênea associada é essa. A equação característica dela é r quadrado mais 4r mais 4 igual a zero, que tem raízes reais iguais a menos 2, o que nos dá c1 e elevado a menos 2t mais c2t e elevado a menos 2t, tá? Então, aqui a gente já tem metade da solução, falta encontrar a outra metade, e para isso nós vamos ter que escolher aqui o nossa yp de t, agora olhando para a exponencial. Vamos olhar com calma aqui, ó. Então, o que nós temos? O nosso alfa é 3. O alfa é raiz da equação característica? Não. Então, você não vai precisar olhar para esses dois. Como o alfa não é raiz da equação característica, nossa raiz da equação característica é menos 2, então o meu yp vai ser m vezes z elevado a 3t. Então, agora, para descobrir qual é o seu valor de m, basta você derivar duas vezes e substituir na equação diferencial. Eu não vou fazer isso, vou deixar como exercício, porque agora é muito simples, né? Primeira derivada, 3m elevado a 3t. Segunda derivada, 9m elevado a 3t. Vai jogar lá, vai ficar 9m elevado a 3t, mais 12m elevado a 3t, mais 4m elevado a 3t. É só você colocar o e elevado a 3t em evidência e toda a soma do m, que vai dar 25m, tem que ser igual a 1. Então, seu m vai ser 1 sobre 25, tá? Então, aí é só somar na sua equação, na sua solução da parte homogênea e você tem a solução particular, tá? Vou finalizar aqui porque eu quero deixar essa parte como exercício para vocês, assim como eu vou fazer no exemplo seguinte. Ó, você tem basicamente a mesma equação homogênea associada. Ó, mesma equação homogênea associada, tá? Só que agora o seu exponencial é e elevado a menos 2t. Ou seja, nesse caso, a sua solução da parte homogênea permanece a mesma, né? Só que agora você tem que o seu alfa, ele é raiz dupla da equação característica, o que nos leva a uma solução particular completamente diferente agora, m vezes t quadrado elevado a menos 2t. Observe que o simples fato desse alfa, né, esse alfa vezes t, o alfa da sua equação original, ser raiz dupla da equação característica, já muda completamente o seu yp de t. E aí eu deixo aqui como exercício para você encontrar o m. Né? Porque agora para você derivar, você vai ter que usar a regra do produto. Tá? Esse é um exercício bem interessante de ser feito. Tá ok? Então encontre aí o valor de m, fica como exercício para vocês estudarem. Né? E aí, encontrando o valor de m, é só somar com essa YH e você tem a solução da sua equação inteira. Tá bom? Simplesinho, simplesinha a ideia, mas o método precisa de um pouco de exercício para que você fique mais afiado em como você vai usar, tá? Mais um exemplo. Agora nós temos segunda derivada mais 4 vezes y igual a seno de 2 vezes t. Equação homogênea associada, r quadrado mais 4 igual a zero. Logicamente, estamos aqui no primeiro momento encontrando a solução da equação homogênea associada. Lembra que a sua solução é solução da equação homogênea associada mais solução particular da equação inteira, tá? Então aí nesse caso, r tem que ser igual a mais ou menos 2i, o que nos diz o seguinte, que a solução da equação homogênea associada é, na verdade, C1 cosseno de 2t mais C2 seno de 2t, porque a nossa parte real é zero, e aí e elevado a zero vezes t é 1, então não preciso preocupar com isso. Vai ficar C1 cosseno de 2t mais C2 seno de 2t, e aqui você tem que atentar para um detalhe. Seno de 2t aparece na solução da equação homogênea, e ela é o seu f de t. Então, nesse caso, você tem que estar aqui com o seu alerta de atenção ligado no máximo, tá? Por quê? Porque aqui você vai ter que ter uma substituição, a sua vai trabalhar, você vai ter que ter um tratamento diferente para ela. Não vai ser simplesmente m vezes seno de 2t mais m cosseno de 2t. Então, ó, nós vamos escolher a yp de t agora olhando para isso, né? Então, perceba o seguinte, b é igual a zero,
B é diferente de 0 ou igual a zero. B é a constante que multiplica a sua primeira derivada. Então aqui você tem 0 vezes y', tá? Então risca aqui porque o seu B não é diferente de zero, o seu B é igual a zero. O que acontece agora? Perceba que o que você tem? Então B igual a zero e o nosso seno de 2t é solução da equação homogênea. Então nós estamos exatamente nesse terceiro caso, né? Nós estamos aqui, então nós não vamos usar nem esse segundo caso. Nós vamos usar o terceiro porque nós temos b igual a zero e o seno de 2t como solução da equação homogênea. Então, para nós, yp é m vezes t cosseno de 2t mais n vezes t seno de 2t, tá? E aí, agora nós vamos atrás desses coeficientes, né? E a nossa yp de t vai ser essa. Logicamente, eu vou deixar isso como exercício para você encontrar o M e o N. Tem feito no site, tá? Todos esses que eu deixo como exercício tem resolvido no site, tem lá feito valor de M, valor de N. Pode ir lá e verificar, né? Além de diversos outros exercícios e exemplos sobre o método dos coeficientes indeterminados. Tá bom? Vai lá e sirva-se à vontade de teoria, exemplos e exercícios resolvidos. A pergunta agora é a seguinte: o que fazer quando f de t não é uma função polinomial, exponencial e trigonométrica? Mais especificamente seno e cosseno, porque nós não trabalhamos nem com tangente e as demais funções trigonométricas. Para esses casos, nós vamos usar o que nós vamos chamar de método da variação dos parâmetros.